Meus queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria estamos chegando até você, trazendo mais uma vez palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é o seu devocional diário, onde nós temos a oportunidade de refletir sobre princípios bíblicos para orientar a nossa vida. Quero agradecer a sua audiência, a sua carona, a sua companhia, ao seu compartilhar, o pessoal que está na Rádio Libertadora 96.3, Deus abençoe a todos, muito obrigado por estar conosco. Pessoal que está pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Deus abençoe a todos, obrigado também. É sempre importante ter vocês aqui e ficamos muito felizes por estar compartilhando esse tempo, tá bom? E o pessoal da TV Assembleia de Deus, canal 8, canal 23.3 e canal 38 pelo sistema TCM. Em todas essas redes de comunicação, nós podemos levar até você um pouco da palavra de Deus. Estamos concluindo hoje, gente, a série sobre lealdade e deslealdade. Falamos sobre isso durante os dias anteriores, destacando para você a importância da atitude leal. Inclusive, ressaltando que a lealdade é uma virtude que tem que ser cultivada na vida do discípulo de Cristo. Todo aquele que se propõe a seguir a Jesus, ele precisa compreender que lealdade é uma virtude para ser trabalhada em cada um de nós. Nós não podemos conceber um discípulo de Cristo com atitudes desleais. Falta de compromisso para com Deus, para com sua família, para com a sua igreja, para com seu irmão, para com seu próximo. Em todas essas conexões que nós temos de relacionamento, a lealdade é uma virtude que precisa ser trabalhada e veementemente enfatizada. Um discípulo de Cristo é uma pessoa leal. Quando a gente olha para o reino de Deus e pensamos no reino de Deus em toda a abrangência que tem, não só como igreja do Senhor Jesus, mas em todos os níveis onde exercemos os princípios de Cristo nas nossas convivências, seja em qualquer âmbito que a gente pratique a nossa convivência do dia a dia, seja em casa, na rua, no trabalho, em qualquer âmbito, é importante a atitude da lealdade. E as duas últimas características dentro do viés do estudo sobre lealdade e deslealdade, as duas últimas características que eu quero enfatizar com você é a atitude da sedução, do engano e a atitude da rebeldia. Quando a gente observa o comportamento de alguém que começa a nutrir em seu coração uma atitude desleal, você percebe a manifestação do engano, a sedução por meio do engano. Essa é uma tática sempre utilizada por Satanás, que é o adversário de Deus, que se contrapõe às propostas de Deus para a nossa vida. A tática utilizada pelo enganador, o maior enganador de todos, que é o diabo, ele traz um princípio desde o Éden. Desde o Éden você vê como o inimigo das nossas vidas trabalha para enganar a nossa consciência, enganar a nossa lucidez no aspecto do que devemos ou não obedecer a respeito da verdade de Deus. O papel do enganador, do sedutor, daquele que está trabalhando para quebrar a tua lealdade para com Deus, para com teus líderes, para com teu pastor, para com a fé que você abraçou, para aquilo que você crê e acredita como regra de prática para a sua existência. O sedutor, o inimigo, ele trabalha trazendo meias verdades. Lá no Éden ele fez isso com a Eva. Lembra? Lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. Ele propõe uma situação para Eva, de Eva querer ser alguma coisa que não era para Eva ser. E com essa identificação desse desejo, ele descobriu que Eva estava tendo o desejo de ter acesso a um status, a uma condição que ela não tinha naquele momento. E usando do livre-arbítrio, o inimigo aproveitou-se a incentivá-la a desobedecer o que Deus tinha dito que não era para ela fazer. A sedução começou dizendo para ela uma meia-verdade, porque ela disse assim: Deus disse que se eu comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, eu vou morrer. Aí a serpente responde, dentro da história de Gênesis 3, dizendo: você não vai morrer não.
Isso era mentira. Você vai se tornar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Isso era verdade. Então, a sedução, o engano, trabalha com meias verdades. Ele pega uma coisa que é verdadeira e mistura com uma coisa que é enganosa. Quando você olha para o trabalho que Absalão fez, a gente estudou um pouco sobre isso nos últimos dias, lembra? A história de Absalão, ela é carregada muito desse aspecto da construção da deslealdade. A deslealdade foi construída no coração de Absalão desde o momento que ele foi ferido por uma ofensa, desde o momento que ele não soube trabalhar o perdão, desde o momento lá atrás, começou lá. O momento onde ele se achou independente, que ele não tinha pertencimento. Olha como as coisas são. O momento quando ele se desconectou ao corpo. Nesse momento, essa desconexão tornou vulnerável à sedução do engano. O engano que é promovido na hora que você vai caminhando na trilha da deslealdade, ela é extremamente sedutora, porque ela começa a pegar uma meia-verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vai que não te deram oportunidade para você fazer uma tarefa. Então, não te dá oportunidade para fazer uma tarefa é uma verdade, você não teve oportunidade. Mas o motivo por que você não teve oportunidade pode ser um campo fértil para que a sua imaginação, ou para que alguém semeie nessa sua imaginação, que o motivo por que você não teve oportunidade é porque você era discriminado, é porque você não era valorizado, é porque as pessoas não olhavam para você como você merecia. Aí você começa a julgar, aí começa a gerar os preconceitos no seu coração, aí você começa a fazer uma análise dizendo, é isso mesmo, não me deram oportunidade para eu fazer tal tarefa porque as pessoas são preconceituosas, porque as pessoas não valorizam as outras, porque as pessoas não amam. Vejam só, eu acabei de colocar uma série de elementos que não obrigatoriamente estão presentes naquela situação, mas em virtude da semente do engano, que é trabalhada no ambiente da deslealdade, eu estou me deixando levar por aquele sentimento. Aí eu começo a gerar dentro de mim uma desconstrução, um despertencimento, uma desvinculação. E eu começo a me afastar. Aí eu me torno crítico, aí eu me torno apontador, aí eu me torno acusador. Aí você pergunta, o que fez com que aquela pessoa se tornasse isso? Aí você vai ver, aí você vai dar uma rebobina a fita e você olha lá atrás no histórico daquele indivíduo. Houve um sentimento de independência que gerou uma desconexão, que veio como ofensa, que alterou a sua criticidade e que ele passou a ver defeito onde ele não via defeito, mas aí a partir da ofensa esse defeito foi se ampliando e agora ele se deixa levar pelas palavras de engano, as palavras que são meia verdade. Eu quero alertar você, que é discípulo de Cristo, a não seguir esse caminho. Se você está percebendo que você está se deixando levar por leituras incompletas, por leituras equivocadas, por leituras tendenciosas e circunstanciais, dê um break, dê uma parada nessa trajetória. Dê uma parada nesse caminho que você está seguindo. Em nome de Jesus, dê uma parada nessa rota que você está seguindo. Porque o próximo passo é a rebelião. O próximo passo do caminho do desleal, depois que é seduzido pelo engano, depois que se torna um enganador, porque à medida que você é seduzido pelo engano, você passa a enganar. Aí você compra meias verdades e começa a vendê-las. Você recebe meias verdades, absorve meias verdades e começa a difundi-las. Sem ter nenhuma preocupação de ver a fundo o que é verdadeiro ou não, mas simplesmente para satisfazer uma insatisfação que está dentro do coração. Uma frustração, uma mágoa, uma decepção, um problema mal resolvido, alguma coisa que não deu certo. E aí você simplesmente joga, vomita todo aquele mal, sem se preocupar se aquele mal que você está gerando não irá trazer muito mais prejuízo para a sua própria vida, para a sua própria espiritualidade e para a sua própria fé. Mas simplesmente você joga. É o engano que você foi laçado. Absalão, olha o que Absalão fez. Olha o que Absalão fez. Ele começou a seduzir as pessoas na porta da entrada do rei.
As pessoas vinham resolver os problemas com o rei Davi, o pai dele. As pessoas vinham resolver os problemas e ele ficou na porta da entrada. E quando a pessoa saía lá do rei com um problema que não foi resolvido, ele chamava: o que foi que aconteceu? O que foi que houve? Não, que eu fui para ali, não resolveram o meu problema. Não, vem cá que eu vou resolver. Vem cá que eu vou dar um jeito. Vem cá, deixa comigo, eu vou resolver isso aí. E começou a fomentar um espírito dissidente, um espírito separatista. Começou a dizer: não, não tem a vinculação com o rei, tem a vinculação comigo. E é muito perigoso quando a gente trabalha, seja na igreja, seja na sua empresa, seja na sua escola, seja na sua família. É muito complicado quando você está nesses ambientes, onde dentro do próprio ambiente, você tem um espírito desagregador de desunião. Onde você tem vozes contrárias à direção que está sendo dada. Eu considero que um dos grandes desafios hoje, para qualquer pastor, para qualquer líder, é que suas ovelhas aceitem serem pastoreadas. E quando uma ovelha não compreende que o pastoreio implica nesse cuidado, nessa orientação, e que a pessoa precisa aceitar isso, ela precisa receber isso em seu coração, senão não existe. O pastoreio não é simplesmente atender tudo o que a pessoa quer, mas o pastoreio implica muitas vezes em confrontar a pessoa até naquilo que ela não gosta, naquilo que ela não quer. Às vezes, quando a pessoa está com esse espírito no coração, ela não aceita ser pastoreada, não aceita ouvir a voz do seu pastor, ela começa a caminhar numa direção da deslealdade. E para justificar a sua não escuta, o não direcionamento, não aceitar a voz do seu pastor, começa a apontar o erro de um, o erro de outro, a falha de um, a falha de outro, para tentar justificar. Esse caminho não é o caminho do discípulo de Cristo. Como discípulos de Cristo, nós não aprendemos assim. Como discípulos de Cristo, não é esse o ensinamento que nós recebemos. E eu convido a você a caminhar não na direção do engano, mas caminhar na direção da lealdade, da verdade. Não manipular os acontecimentos mentindo, distorcendo os fatos, distorcendo uma coisa que aconteceu e criando factoides para poder justificar a sua rebeldia. Esse caminho é de morte. A rebeldia foi o próximo passo. Rebelou e foi contra o rei e foi contra toda a liderança daquele momento e trouxe muitos com ele. Você vê que o próprio Lúcifer, quando esteve no céu, ele trouxe uma terça parte dos anjos que se transformaram depois em demônios, que eram os anjos caídos, e ele trouxe exatamente com a palavra de engano. E daí a promoção da rebelião. Esse é um caminho perigoso, é um caminho de morte. Hoje, eu quero, como servo de Deus, compartilhar com você. Ande na lealdade, seja leal. Se você está trabalhando nesta comunidade, nesta igreja, seja leal, seja correto com a comunidade que você trabalha. Na sua casa, na sua família, seja leal com a sua casa, com a sua família. E você está nessa empresa, você está trabalhando, sei lá, qual é a empresa que você trabalha, seja correto nos seus horários, seja correto na prestação de serviço. Eu conheço gente que diz assim: não, pode usar esse telefone que isso aqui é da empresa, eles que vão pagar. Isso é deslealdade, gente. Isso é desonestidade. Isso não está certo. Entendeu? Não, bota aí uma nota, bota o valor qualquer aí, não tem problema não, que a empresa vai pagar. Isso é desonestidade. Isso não está certo. Seja leal. O discípulo de Cristo é leal. Seja no ambiente da igreja, seja no ambiente da família, seja no ambiente do trabalho. Aonde você estiver, seja leal em nome de Jesus. Eu encerro hoje dizendo para vocês que o caminho do discípulo de Cristo é um caminho de quebrantamento, de humildade, não é um caminho de soberba. E você hoje, relembre as aulas anteriores. Você está sendo alertado, você está sendo instruído pela palavra de Deus, você está sendo lembrado de que nós, eu e você, nós temos liderança, nós temos pastor, nós temos vida, nós temos Cristo, nós temos a palavra de Deus. Então nós temos fundamentos para seguir e para sermos leais ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Por hoje é só. Obrigado pela sua companhia. Eu desejo a você que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida.
Eu vou orar. Senhor Deus, nesse momento te agradeço pelo tempo com nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar sobre lealdade e deslealdade. E nos ajuda, Senhor, a sermos leais a Ti, leais à Tua palavra, leais aos nossos irmãos, leais à nossa família, leais à igreja a qual servimos como obreiros, como ministros da Tua palavra, como membros desse corpo. Leais, Senhor, ao nosso pastor, que nos orienta, que nos guia, que é o servo de Deus, que está na condução do trabalho. Que sejamos leais naquilo que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Muito obrigado pelo tempo que você reservou. Te desejo a bênção de Deus. Amém.